É super importante falar isso, falando para nossa audiência aqui. Só para dar um passo atrás, Marcelo, a gente tem uma missão, né, Isa, assim, que é nossa aqui, de tentar contribuir um pouco seja para a carreira de quem está começando ou quem está querendo alavancar sua carreira numa empresa, ou para o próprio empresário, empreendedor, que talvez não tenha chegado onde o Marcelo e a Patrus chegaram e querem se inspirar na história de você. Então a gente tem uma obrigação aqui de tentar gerar ensinamento, aprendizado e a gente faz essas reflexões mais técnicas, né? Como se a gente pudesse dar uma assessoria técnica para o público aqui e para quem quiser, né? Porque esse conteúdo aqui vai estar disponível para todo mundo de forma gratuita. Então é uma forma de tentar ensinar e servir ao nosso público de forma democrática, tá? Esse é só para você entender o porquê que a gente está aqui. Assim, é um interesse genuíno nosso de tentar entregar para o público um pouco de conteúdo que às vezes ele pagaria muito caro para receber numa instituição e ele vai... Ou não teria acesso, né? É isso, assim. E a gente quer dar acesso para esse tipo de conteúdo. E aí, sendo um pouquinho técnico aqui nesse sentido, cultura para nós tem um significado de... quando a gente vai olhar no conceito mesmo, nos livros, cultura... a gente poderia traduzir para o público como aquele comportamento que é manifesto numa organização, né? Falar assim, o que é a cultura de uma empresa? É o que as pessoas estão fazendo, não é o que as pessoas estão falando, tá certo? E aí eu queria ser muito incisivo nesse ponto, porque eu tive uma experiência transformadora há um pouco mais de um mês, quando eu fui na Patrus, que é realmente assim, é isso, assim, uma coisa é o que o Marcelo fala, é a história que ele conta, etc. Outra é você chegar lá. E aí a gente fala, quando a gente fala de comportamento, eu estou falando aqui de processos, de rituais. Eu fui para a Patrus a minha recepção, ela aconteceu de uma forma que foi assim, não, você tem que passar pelo hall, e aí você tem no hall uma homenagem maravilhosa lá. Um memorial, isso aí. Contando a história da Patrus, e isso me marcou muito, né? Porque é isso, assim, porque a história ela não fica só na fala do Marcelo e tal, ela tá lá. E todos os convidados da empresa, eles passam por esse memorial para realmente, assim... E aí a gente começa a perceber por que essa questão da cultura, do valor familiar, ela é tão marcante na história da Patrus e por que ela contribuiu tanto para que a Patrus estivesse onde ela está. Então o memorial ficou marcado para mim. Aí pensando nisso, cultura como algo que está manifesto ali na empresa, esse memorial claramente ele é um traço prático da cultura que o Marcelo está contando para a gente aqui. Então isso me marcou muito, assim, como um bom exemplo de gestão para a gente tomar como referência. E aí eu queria realmente te provocar aqui, Marcelo, para entender assim, o que mais que vocês fazem, assim, como é que essa cultura desce para quem está entrando na empresa, para o dia a dia das pessoas, como é que vocês conseguem passar isso para as pessoas, assim, na prática mesmo? Muito boa pergunta. Olha, eu aprendi ao longo dos anos, eu tenho 60 anos, turma, tem 46 anos que eu trabalho na Patrus, ou 45 ou 46. Não precisei estudar à noite. O pai já estava bem de vida, pude estudar de manhã e trabalhar à tarde. Estava bem sim, né? Tinha uma condição melhor. E eu nasci dentro da transportadora. Como você mesmo falou, fui tudo lá. E venho aprendendo, né, com os estudos que eu tive a oportunidade de fazer, com as oportunidades, Fundação Dom Cabral, onde a gente conviveu aí e aprendeu muito, a entender que os valores e a cultura de uma empresa são fundamentais para o seu sucesso futuro. Como eu era comercial e eu viajei muito o Brasil e conheci muitas empresas. E aprendi que cada empresa tem uma cultura diferente da outra. E essa cultura vem de onde? Vem do fundador. Quem define a cultura da empresa é o fundador da empresa. Porque é ele que passa, é o cara que criou. Então, a cultura veio toda do meu pai. Vindo dessa história que eu contei para vocês anteriormente. A empresa foi crescendo, a gente foi. Em 2005, nós fizemos nosso primeiro manual de conduta ética da empresa. Então, ou seja, tem 20 anos atrás. Como que você vai fazer um ajudante, um conferente, entender o que é o propósito da empresa? Quais são os seus valores? Simplesmente treinando essas pessoas com um RH muito forte por trás, uma comunicação muito bem feita e o principal de tudo, os diretores exercendo a cultura. Aquilo que você chega na parede e vê lá em toda empresa, missão, né, que agora virou propósito, valor, princípios, o que queremos ser.
eu sempre li aquilo em todas as empresas que eu ia e sempre procurava enxergar na conduta da empresa o que estava ali. E eu, na minha, virava e falava assim, gente, isso aqui não está na parede, isso aqui é para ser seguido. E a cultura veio descendo do próprio jeito que a gente o é. Então eu brinco assim, né? Meu pai fazia RH sem existir essa palavra. Era um craque para relacionar com pessoas. Ele tinha um coração que fazia ele ser uma pessoa que os funcionários gostavam dele. Meu pai morreu em 2000, a transportadora parou. Tem 24 anos atrás. Não foi só a transportadora, não. Belo Horizonte, o enterro do meu pai tinha de governador aos ajudantes da empresa inteira, 2.000 pessoas, 190 corbelhas de flores. Porque ele morreu repentino, teve um infarto em São Paulo e tal, no dia do aniversário da Marina, minha irmã. E aí, a gente sabia que o pai era querido, mas não sabia que era tanto. E ele sempre disse, meus filhos, seu pai sempre praticou o bem, sempre serviu as pessoas. E isso vai ajudar vocês lá na frente, porque seu pai nunca deu prejuízo a ninguém. E foi tiro e queda, porque ele faleceu, a gente começou a crescer, e aonde a gente chegava, a pessoa perguntava, você é filho do Marum Patrus? Aquele homem é um homem honesto, vem cá, o que você está precisando aqui? Não, vou te dar a carga aqui, que beleza, você cresceu ali, e aí foi. Que é um valor dele, né, que talvez, esse valor está representado hoje, está na parede lá, assim, a honestidade é um valor da Patrus, Marum? Claro, entendeu? Não dá prejuízo a ninguém. Por que nós fizemos o memorial? O memorial foi idealizado em 2002. Olha o que é a história de irmão. Eu, viajando, correndo atrás, Marco Antônio, advogado, e ele formou em Direito, ele virou e falou assim, Marcelo, vou fazer um inventário de pai, corremos atrás de um advogado, que até meu sogro que me indicou, e o inventário do meu pai durou 60 dias. Ele virou o Marco Antônio, o que você quer ficar que o pai deixou? Eu virei para ele e falei assim, pai tinha 2 lotes lá na Pampulha, que eu ajudei assim, né? Eu trabalhava com o pai fez 60 promissórias desses 2 lotes lá. Aí eu, todo mês, eu pegava um ônibus lá na transportadora e ia lá no centro, no dono lá que tinha vendido, fazia o pagamento, pegava a promissória. E meu pai, rasga ela, Marcelo, rasga ela, porque tal. Falei, beleza. E traz ela de volta, eu fiz isso durante 60 meses. Então eu falei, eu quero ficar com esse lote lá. Aí o Marco Antônio falou assim, Marcelo, não dá para ficar com esses lotes. São o que nós temos de melhor para nós poder vendermos e investir na Patrus, porque nós estamos para trás perante os nossos concorrentes. Isso foi março de 2020 e foi tiro e queda. Esses 2 lotes são a entrada da sede da Patrus hoje aonde você foi. Em síntese, moral da história. Os 2 lotes valiam 200 mil, eles entraram com 200 mil reais, nós demos aí 200 mil e fizemos as prestações lá com a aval da minha mãe para comprar o terreno lá de Contagem, os 40 mil metros que a gente tem lá hoje, que é a sede da empresa. Moral, se eu tivesse brigado com o Marco Antônio, os 2 lotes é meu, vai você para o inferno, não concordo, tchau. Nós não estaríamos no terreno que a gente estava hoje. Então, visão do meu irmão e cultura do meu pai comigo, que irmão não briga com irmão. 30 dias o inventário do meu pai estava pronto, sem confusão, sem briga, sem nada.